Eu já disse isso várias vezes. Todos deveriam evacuar Teherã imediatamente. Na guerra informacional, o Trump está falando grosso, né? Ou jogando a responsabilidade para o Irã, dizendo, ó, Irã, você não aceitou, você tinha tudo para aceitar. Não é questão de quem influencia quem, é saber que Israel está com os Estados Unidos está com Israel. Isso é notório. Trump pede evacuação de Teherã e G7 declara apoio total a Israel. Bom, Donald Trump surpreendeu o mundo ao dizer que todos devem sair de Teherã imediatamente. Enquanto isso, o G7 se reuniu e fechou posição. Apoio total a Israel e condenação ao Irã. Bom, pessoal, hoje é dia 17. Esse conflito começou no dia 12. Acho que foi quinta-feira, foi os primeiros bombardeios de Israel sobre o solo do Irã. E aí depois, na sexta, no sábado, no domingo, intensificou. E parece que o negócio vai ficar pior ainda, porque tem propaganda informacional dos dois lados. Os dois lados acusam de atacarem civis, os dois lados prometem resposta à altura e no centro da atenção aí também não podia ser diferente. Temos os Estados Unidos da América, Donald Trump. Então deixa eu conduzir aqui essas três feras, Júlio Roque, Rubão e Miqueias. Então começando com Júlio Roque. Júlio Roque, mais um conflito e esse conflito agora promete uma tensão ainda maior do que já nos acostumamos na Europa com a Ucrânia. Agora o negócio é pior. Irã, possivelmente pronto ali para ter 15 ogivas nucleares, produtor de petróleo, o mundo pode parar por petróleo, controla Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz, isso, exatamente, me perdoem. E como é que fica isso, cara? Se o Irã já estava dando trabalho para o mundo, só alimentando Houthis, Hezbollah, Hamas e aquelas milícias ali no Iraque, imagina agora num confronto direto entre o Irã e Israel. Por favor, Júlio Roque. Bem, Donald Trump, ele determina, né, a população que saia do local da cidade de Teherã, porque vai ser bombardeado. É interessante porque Donald Trump, pivô da geopolítica mundial, né, disse que não ia se envolver em nenhum conflito após se tornar presidente. Ficou ali naquela meia água e agora, com certeza, estará dentro dos maiores conflitos da atualidade. Israel ataca o Irã e o Irã responde com mísseis. Essa é uma guerra antiga, né? Todos nós sabemos que Israel é um país pequeno ali dentro daquele Oriente Médio com o entorno todo árabe. Lembrando que o Irã é persa, né, xiita, então há uma divisão entre os muçulmanos, entre xiitas e sunitas, e o Irã faz parte dos xiitas. Isso é bom salientar, porque a gente tem Omã, Arábia Saudita, que são sunitas e sempre estão do lado, né, dos Estados Unidos. Isso é lado comercial, é claro. Mas a gente vê que o G7, agora, após essa declaração de Trump da evacuação dos cidadãos de Teherã, o G7 também, né, torna-se um aliado nessa guerra junto com Israel e Estados Unidos. O G7, que era G8, isso também é bom salientar, né, G8 porque a Rússia fazia parte do grupo. E foi retirado, né? Eu lembro muito bem que todos comemoravam, né, que G7 tinha virado G8 e agora o G8 vira G7, né? E comemoram de novo por virar G7. Por quê? Porque a Rússia é um grande aliado do Irã, né, em tratados comerciais e até mesmo militares. Até agora não se pronunciou, pede pelo fim da guerra, mas não se pronunciou em apoio a nenhum tipo de lado. É claro que se vier o apoio vai ser do lado do Irã. Isso é notório. É isso, senhores. Olha só. Ô, Rubão, o que está em jogo aí é que esse debate com o Irã já é bem antigo, né? Nós passamos por várias rodadas aí de
tentativa de um acordo, né? E eu não sei exatamente a sua posição, mas te conhecendo um pouco, você sempre defende, né, que os países têm que ser soberanos, né? Então, o Irã, a pretensão do Irã é enriquecer o urânio, a capacidade de conseguir ter as suas ogivas. Na posição de Israel, Israel diz que é questão de sobrevivência, porque o Irã não reconhece Israel e tem o projeto em tese ali de acabar com Israel. Então, o Israel se vê na posição de não querer que Irã tenha as suas ogivas nucleares, porque estaria colocando em risco a própria existência de Israel. Bom, contextualizando tudo isso aí, cara, no meio agora tem um governo Trump que tentava um acordo e não conseguiu. Ele diz para o Israel, não ataca que estamos perto de fechar o acordo. Israel ainda assim ataca. E teria mais uma rodada no domingo, não aconteceu. E agora, qual é o desfecho dessa guerra, né, cara? Como é que fica isso aí, cara? Por favor, também aborde o lado iraniano. Por favor, Rubão. Eu fico muito à vontade de falar isso, porque Israel, desde que foi colocado ali, a única coisa que ele causou foi problemas para o mundo. É mentira que o Irã tenha enriquecido urânio para fazer bomba atômica. Isso aí, quem falou foi exatamente o Conselho de Energia Atômica, da qual o Irã é signatário. O que Trump fez foi uma traição. O Trump fez a mesma coisa que os embaixadores e diplomatas japoneses fizeram em Pearl Harbor. Negociavam com os Estados Unidos na época, porque a geopolítica é dinâmica, com os Estados Unidos na época, e, por outro lado, prepararam o ataque a Pearl Harbor. O que Trump fez foi o que se chama de traição. E todo o ataque foi coordenado do Pentágono. Tudo isso aí é um jogo de cena que não engana ninguém, não tem otário no mundo. Os otários do mundo já acabaram. Tá? E agora nós temos Israel cantando de garnizé, tentando tirar onda, falando um monte de merda. E o de sempre. Netanyahu, para começo de papo, Netanyahu é um criminoso, bandido. Ele é processado pela justiça de Israel e está usando, inclusive, essa guerra para congelar os seus processos. Ele era para ser preso por corrupção. Ele e a família dele, todo mundo envolvido em tudo quanto é sacanagem. Bem, nós ali temos dois estreitos. Nós temos o Estreito de Hormuz e temos Bab el-Mandeb, do outro lado, que está na mão dos Houthis. Se fechar os dois, um beijo no palhaço, porque é $300 o barril de petróleo. Aí o mundo vai pagar. A Europa, os 7 membros do G7, na realidade, são 7 pivôs, 7 palhaços dos Estados Unidos. Canadá, Reino Unido, Japão, Alemanha, Itália, França, tá? E junto à União Europeia. Tudo pau mandado. Israel não tem moral nenhuma para falar nada sobre coisa nenhuma, porque Israel não é signatário de nenhum acordo nuclear internacional e, mesmo assim, consta que ele tenha ogivas nucleares. Agora, é claro que, por baixo do pano, o Irã pode estar realmente com ogivas nucleares. Inclusive, agora, nesse momento, estou vendo aqui no meu contato aqui, que eu tenho aqui um grupo negócio, está havendo mais uma chuva de hipersônicos lá em Tel Aviv. A situação não está fácil em Tel Aviv, a situação não é essa que está se contando. E a primeira vítima de qualquer guerra é a verdade. Israel agrediu, Israel partiu para o ataque, fez um ataque de traição, onde havia um acordo entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou muito surpreso, Trump. O Trump é refém do grupo sionista, seu governo é todo sionista, seus 2 genros são sionistas. E agora eles vão para a guerra. Vamos ver quem é que vai ter mais garrafa vazia para vender. Essa história está só começando. E toda briga é assim, toda briga de bar, de botequim, discussão no trânsito, você só sabe como ela começa, você não sabe como ela termina. Essa vai terminar muito mal, com certeza. Essa daí não tem chance de terminar bem, não.
Agora, tudo que você está vendo aí é a narrativa ocidental. Israel é o primeiro país que tem o domínio aéreo de tudo quanto é lugar e continua tomando uma chuva de mísseis. Tem que ser muito tolo para acreditar nisso. Outra coisa é o fato de Israel estar dominando todo o cenário e você não tem uma mísera imagem. Tá? Não existe uma mísera imagem de nada. As imagens que eu recebi aqui, como um ataque da Força Aérea, é de Donetsk. Tá? Então, a situação não está como eles estão contando, até porque, com esses 7 países que você viu aí, que eu falei, são quem fornece as nossas informações. As outras você tem que cavar, e eu cavo. Muito bom, Rubão, muito bom. É sempre bom ter a possibilidade de uma reflexão maior, né? Então o Rubão trouxe um outro olhar, uma outra visão que debateremos aqui bastante sobre todos esses pontos. O que o Rubão está dizendo aí, que uma coisa eu estou 100% com ele, é que toda guerra, a primeira vítima é a verdade, né? E a população civil também incluído nisso aí. Agora, vamos lá. Bom, Israel é um país nuclear. Apesar de não declaradamente, né? Não desmente, não confirma. O Rubão deu destaque também para o Irã, capacidade ali de petróleo, o Estreito de Hormuz, e esse daria um impacto para o mundo todo, né? Então, por isso que na introdução eu já falei, é uma intensidade e uma repercussão para o mundo muito além do que foi Rússia e Ucrânia. E aí, nesse meio do caminho aí, nós temos Israel dando as cartas, né? Apesar do Trump, inicialmente, os Estados Unidos ter pedido para não atacar. O Rubão já trouxe uma posição diferente. Na verdade, os Estados Unidos traiu o Irã. Bom, vou passar para o Miquel, mas antes eu quero que você veja a postagem do Trump, que o Mano Walter vai compartilhar a imagem com vocês aí, ó. Trump disse: o Irã deveria ter assinado o acordo que eu disse para assinarem. Que vergonha e desperdício de vidas humanas. Em poucas palavras, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu já disse isso várias vezes. Todos deveriam evacuar Teherã imediatamente. Então, você vê aí que o Trump disse em caixa alta: não pode ter, o Irã não pode ter arma nuclear. Miquéias, e aí, cara, o Rubão colocou um contraponto aí, tem a visão ocidental. Como é que você analisa aí, cara, o início desse conflito? Por favor, Miquéias. Glauber, parcialmente eu concordo muito com o Rubão, porque os Estados Unidos realmente autorizou Israel a fazer um ataque, mas eu não concordo assim que traiu. Eu acho que realmente o Irã não quis cumprir os acordos que foram propostos pelos Estados Unidos. E eu entendo com o lado do Irã. É sempre muito complicado a gente falar sobre essa questão de quem está certo ou quem está errado numa guerra, porque os interesses, como o Rubão bem falou, a primeira vítima numa guerra é a verdade. E os interesses ali são muito escusos, tá? Porque, veja bem, o Irã nunca afirmou que iria fazer uma bomba nuclear. O Irã sempre disse que era para fins pacíficos. Por outro lado, apesar de dizer que era para fins pacíficos, ele não deixava os agentes da ONU, os agentes das outras organizações internacionais fiscalizarem o programa de enriquecimento de urânio deles. E, inclusive, faziam um enriquecimento a níveis muito maiores do que os que costumam ser necessários para a energia para fins civis, né, para fornecimento de energia elétrica. Então, quando os Estados Unidos propõem um acordo, os Estados Unidos falam assim: olha, o nosso acordo é o seguinte, você até vai ter energia nuclear, mas desde que você não produza ela. Quem vai produzir é a Arábia Saudita, são outros países aí do Oriente Médio que vão produzir junto, fazendo uma parceria com você e vão te ceder essa energia, mas você não pode produzir. E o problema, Glauber, é que a bomba nuclear ela é uma arma de dissuasão. Um país não precisa usar ela, de fato, para conseguir evitar um conflito ou para ganhar uma guerra. Basta você ter, e isso é o suficiente para manter um acordo a certa distância. O que acontece também é que Israel não estava tão feliz, mesmo que o Irã aceitasse o acordo.
Porque, em tese, o Irã, desde sempre, está dentro do acordo, sem produzir armas nucleares, porque é o que ele afirma. Então, se o Irã aceitasse o acordo dos Estados Unidos, ficaria ainda mais difícil para Israel discutir essa questão de uma possível bomba lá. E a gente tem que lembrar também que o momento desse ataque não vem de forma alguma com os Estados Unidos dizendo, olha, não ataque. Porque se os Estados Unidos não deixassem Israel atacar, obviamente Israel não iria atacar. Israel só pode fazer isso com um apoio ainda que indireto dos Estados Unidos, como nós estamos vendo aí com a interceptação dos mísseis. Os Estados Unidos mandando para lá aviões de abastecimento, mandando mais porta-aviões para os mares ali ao redor, para fornecer um apoio indireto a Israel. Então o Trump, ele tentou fazer um acordo, mas em momento algum ele realmente proibiu o Israel de atacar. Israel está fazendo tudo sob os auspícios do Trump. Assim que o Israel iniciou o ataque, inclusive, o Trump também postou, olha, eu sabia que Israel ia atacar. Dei 60 dias para o Irã, quando chegou no dia 61, eles não tinham cumprido, Israel foi lá e atacou. Então, assim, é muito complicado você dizer quem é que está certo e quem é que está errado. Agora, a posição de Israel de acreditar que se o Irã tiver uma bomba nuclear, a existência deles está em risco, é fato. Por quê? O Irã financia diversos grupos que querem a extinção de Israel. Não se tratam de grupos só que não gostam da política econômica de Israel ou de alguma coisa mais simples. São grupos que querem literalmente a extinção do Estado de Israel e o Irã financia esses grupos. Então, se o Irã é capaz de produzir uma arma nuclear, talvez o próprio Irã não atacasse Israel, mas poderia entregar ali uma arma dessas na mão do Hezbollah, na mão do Hamas, na mão dos Houthis, vários grupos que desejam a extinção de Israel. Pois é, ô Miquéias. E ontem, cara, no Fala Glauber React, eu reagi a um vídeo que o porta-voz, né, de Israel, porta-voz do exército de Israel, ele falou o seguinte, em poucas semanas alcançaremos nosso objetivo, que é destruir todo o programa nuclear iraniano e a capacidade do Irã de financiar esses grupos citados pelo Miquéias. Bom, o Irã exerce essa influência no Hezbollah, no Hamas, no Houthis, exerce ali no Iraque, exerce em uma pequena parte no Afeganistão. Bom, o Rubon trouxe ali um outro olhar, né? Um olhar que foge essa narrativa ocidental. Mas, como nós sabemos, a guerra é sobretudo também informacional, propaganda. Os dois lados vão passar aí a propaganda de força, né? De poder, e cada um tem a tua visão. O nosso papel aqui é explorar as duas partes e formar aqui a melhor capacidade de concluir o que está acontecendo, né? De fazer a leitura do que está acontecendo. Eu vou passar para o Júlio Roque e na sequência para o Rubão, porque agora tem mais uma postagem do Trump, né? Que eu quero ver como que o Rubão vai reagir a essa parte, né? Mas antes, quem vai estar com a palavra é o Júlio Roque, mas eu quero que vocês acompanhem aí e eu vou fazer a leitura da fala do Trump agora. O Trump disse, né? Agora temos o controle total e completo dos céus do Irã. O Irã tinha bons rastreadores aéreos e outros equipamentos defensivos, e muitos deles, mas não se comparam aos objetos fabricados, concebidos e fabricados pelos Estados Unidos. Ninguém faz isso melhor do que os bons e velhos Estados Unidos da América. Bom, na guerra informacional, o Trump está, digamos, falando grosso, né? Ou jogando a responsabilidade para o Irã, dizendo, Irã, você não aceitou, você tinha tudo para aceitar, agora o seu céu vai ser bombardeado, né? Nós estamos aí te neutralizando, aniquilando. Júlio Roque, Miquéias abordou ali, né, que o Israel não faria sem autorização dos Estados Unidos. Uma outra questão que eu quero deixar no ar é quem manda em quem, né? Ou melhor, quem exerce influência sobre quem. Eu sempre acompanho aqui o querido professor Vale, né? E o professor Vale fala o seguinte,
não é Estados Unidos que exerce influência sobre Israel, e sim o contrário. A prova disso foi esse evento, né, que o Trump falou, não ataque. Israel foi lá e atacou. Bom, mas sobre essa fala do Trump, ô Júlio Roque, o que você pode analisar sobre o conflito e sim, equipamento militar, capacidade? Realmente o Irã está ferrado? Por favor, Júlio Roque. Bem, Glauber, sobre poderio militar, é praticamente uma covardia você comparar dois países chamados Israel e Estados Unidos com o Irã. Irã vive uma grande crise, né? Uma crise tecnológica, podemos dizer, na área militar. Todo o aparato militar que eles têm, na maioria dos seus casos, vem de outros países. Poucas são as armas que são construídas em seu próprio país. Então, não é porque eles têm mísseis, eles constroem quantidades enormes de mísseis, né, o Irã. Eles possuem realmente uma quantidade muito grande de mísseis balísticos e mísseis hipersônicos. Mísseis hipersônicos esses que foram... a tecnologia foi passada pela Rússia para o Irã, né, e por isso que eles têm esses mísseis agora. Então, esses mísseis já possuem a capacidade de levar até 1 tonelada, uma quantidade enorme de explosivo dentro de um míssil balístico, porém, eles ainda não possuem a ogiva nuclear. Do outro lado, nós vemos os Estados Unidos da América agora falando e chamando a responsabilidade para eles. Então, como o Glauber mesmo citou, né, não é questão de quem influencia quem, é saber que Israel está com os Estados Unidos está com Israel. Isso é notório. Então, na minha leitura, Israel fez o ataque, tinha munição para guerrear durante 12 dias, isso é o que a mídia passa, mas como o Rubão bem falou, não podemos acreditar piamente em tudo que é falado na mídia, principalmente na guerra, porque quando acontece a guerra, a primeira a morrer é a verdade. Então, nós temos do outro lado um aparato tecnológico, uma quantidade menor de mísseis, mas mísseis muito mais precisos. Mísseis, você pode ver o efeito colateral, o número de mortes que aconteceu no Irã e o número de mortes que aconteceu no Israel. Então, a precisão, a tecnologia é muito maior do lado de Israel, porém Israel é um país pequeno, com poucos recursos naturais. Realmente eles têm muitos recursos financeiros, mas poucos recursos naturais. Fazendo assim, com essa ligação com os Estados Unidos, botar, né, essa frente de primeira guerra de até 10, 12 dias, como diz a reportagem que eu li sobre munições e aparatos militares que ele tem, e depois chamar, eu chamo de teoria do irmão mais velho, e depois chamar o grande monstro, o irmão mais velho, que é os Estados Unidos da América, com todo o seu poderio militar. Já enviaram porta-aviões, já enviaram bombardeiros, já enviaram aviões-tanques para reabastecer toda a força aérea do Irã, e isso vai causar um grande problema nessa dispare, né, que acontece agora com a entrada dos Estados Unidos e, inclusive, alguns países da Europa, citando a Inglaterra. Bom, muito bom, senhores. Mais elementos aí, e agora o Rubão, né? Ô, Rubão, interessante, cara. Interessante a gente conseguir analisar isso dos dois lados, né? É claro que a verdade nós não sabemos, mas deixa eu te colocar uma provocação, Rubão. A potência militar do mundo é os Estados Unidos, né? Potência econômica também. A capacidade que você criticou do Domo de Ferro, né, de Israel, a gente acompanha os noticiários, né? Lógico que como bem provocado por você, e é maravilhoso ter você aqui para fazer essas provocações. A nossa reflexão, o nosso conteúdo fica ainda mais completo. Mas o que eu vi de entrevista vindo de Israel, né, é que sim, o Domo de Ferro ele não é 100%, mas que ele pegaria ali em torno de 90%. Da outra vez, lá atrás, né, quando houve aqueles confrontos, o Irã atacou com torno de 300 drones ou 300 mísseis. Foi isso, Júlio Roque? Mísseis ou drones? Eu não sei exatamente. Drones e mísseis. Tá bom. São drones e mísseis. E
90% teria sido interceptado, né, neutralizado ali pelo sistema de defesa de Israel. Agora, a potência aí, há alguma dúvida que a potência ali e a maior força está com Israel e Estados Unidos ou não? Te lembro, Rubão, que segundo informações vindo do Ocidente, toda a liderança militar já teria sido neutralizado de imediato, inclusive 9 cientistas do programa nuclear iraniano. Me parece que o Irã, de fato, vai passar grande aperto na mão de Israel e os Estados Unidos. Por favor, Rubão. O tempo é o senhor da razão. Vocês citaram 300 mil fontes e todas as fontes saem de um lugar só. O que Israel falou, o que a mídia ocidental falou, o que o Trump falou. O Trump, na primeira vez que eu vi no seu programa, antes do Trump assumir, eu falei que o Trump era um falastrão. O Trump é um Zé Buceta. É um merda. Que o que ele fala não se escreve. Tá? O que ele fala agora, daqui a 10 minutos, não está valendo o que ele falou, porque a palavra dele não vale nada. A partir desse momento, ele perdeu o principal colaborador dele, que saiu das suas empresas, um mega bilionário, e saiu xingando ele, chamando ele de moleque para baixo. Eu fiz as previsões há um ano atrás, e eu quero vir aqui depois para te mostrar o que vai acontecer com Israel. Tá? Eu vou te mostrar o que vai acontecer com Israel. Até agora, Israel tem uma supremacia aérea total. Você sabe por que tem uma quantidade imensa de mortos maior em Israel e no Irã do que Israel? Porque a conta que vocês veem é dada por Israel. Israel proibiu agora qualquer tipo de imagem saída de Tel Aviv. Ou seja, fechou. O que estava fechado do lado de lá está fechado do lado de cá. A conta é óbvia. Os Estados Unidos gasta $1 trilhão por ano, $1 trilhão por ano, e a OTAN gasta $8 trilhão, os dois juntos gastam o PIB brasileiro em defesa. Tá? O Iron Dome, a eficiência dele mal chega a 60%. E contra hipersônico é 0. Tá? Nem o TADS pega hipersônico. Tá? Isso eu tenho vídeos de toda. Eu tenho uma coleção de vídeos aqui. Eu tenho mais de 300 vídeos. Então é o seguinte, e não tenho vídeos de Israel, porque o primeiro ataque de Israel, que foi propalado como sendo um ataque aéreo com 200 aviões, foi mentira. Foi feito com carros-bombas, com drones, com foguetes avançados e com um sistema muito bem feito, muito bem engendrado, tipo terrorismo. Ou seja, você infiltrou dentro das hostes inimigas e dali você atacou. Foi um ataque muito bem feito. Essa história de você matar líderes, matar generais, você não mata um país, você não mata um exército. Um exército, em média, tem 300, 400 generais. Você matou 10, vai entrar 10 do outro lado. Você sabe o que aconteceu? Eles mataram todos os negociadores. Todos os negociadores que estavam na mesa de negociação. Os caras que estavam negociando. Como é que alguém pode dizer que a negociação tinha terminado se ainda faltava uma reunião? Tudo o que o Trump fez foi uma coisa chamada traição. Agora, os Estados... Todo mundo está falando Estados Unidos e Irã. Está faltando alguém nessa equação. Porque, historicamente, quem conhece história, quem já se debruçou sobre história militar, sabe muito bem o que é Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vocês sabem muito bem. Tá? Então, está faltando algum elemento nessa história, que por enquanto está todo mundo cantando de galo, porque os Estados Unidos, está faltando um elemento aí calado, quieto. O ex-analista da CIA, tá? O Larry Johnson, falou o seguinte, Larry Johnson, não é Rubem, tá? Não foi nenhum analista, é o cara da CIA, tá? Ex-analista da CIA, Larry Johnson. Um cara que tem um compromisso com a verdade. Não é um cara ligado a nenhum negócio. De agora em diante, nenhum líder do mundo, especialmente Vladimir Putin, confiará em qualquer coisa que Trump diga. Devo lembrar os israelenses que estão encantados com o ataque ao Irã, que os japoneses também celebraram dia 8 de dezembro de 1941. Mas este não terminou a seu favor. Essa guerra também terminará em desastre para Israel. Não fui eu que falei. Tá? Qualquer um procura aí, bota aí Larry Johnson. Eu, antes de vir aqui, botar a minha cara,
perder o meu tempo e falar, porque eu não ganho, eu não sou remunerado para nada disso, eu não trabalho, o negócio, meu canal é desmonetizado, eu faço porque gosto mesmo, né? Eu falo o seguinte, eu me baseio em muitas coisas, o resto, deixa o tempo passar. Bom, ô Rubão, Mano Walter, por favor, Mano Walter. Obrigado, Mano Walter. Ô Rubão, você, cara, só vou te pedir um favor, hein, cara. Você tá aqui justamente, cara, para que essa rapaziada consiga refletir várias pontas, cara. Porra, aí tu chama os caras assim, porra, o cara não vai te ouvir, Rubão. Você aqui, cara, você veio para jogar luz dentro do que tu acredita, né? Só que tem o seguinte, Rubão, temos também o mundo, né? Temos informação para todo lado e esse é a nossa dificuldade. Passar 2, 3, deixar o conteúdo amplo para que a rapaziada possa concluir. Por isso que eles estão aqui assistindo a gente. Nós temos agora, ó, para complementar, mais uma fala do Trump que ele falou o seguinte: sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos matá-lo. Pelo menos não por enquanto. Mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando. Agradecemos a sua atenção a este assunto. Rubão, meus queridos que estão ouvindo, e Júlio Roque, que eu passo a palavra já já. De fato, o Trump tem recebido duras críticas por ser bravateiro, né? E, inclusive, ele está fazendo essas postagens, ele no encontro, inclusive, que eu tenho anotado aqui no encontro do G7, ele usou uma fala que ele disse mais ou menos assim, ó, o presidente americano declarou que o Irã não seria tolo se não aceitasse negociar imediatamente, pois não está ganhando esta guerra, sugerindo que medidas de força ainda maiores podem estar em preparação caso Teherã persista. Da mesma forma que ele falou com o Zelensky, você não está em condições de ditar regra, ele apontou o dedo para o Zelensky. E fato já passamos aí 2 meses desse evento, o Zelensky continua lá, não conseguiu um acordo com a Rússia, e agora, ele, no meio desse conflito com o Irã, ele ainda faz pressão usando a mesma estratégia. Você é mais fraco, você está sendo bombardeado, sei onde você está, não te matamos ainda, mas podemos te matar. Aceite logo esse acordo. Ele está forçando, ele está impondo. E a gente sabe que no mundo não tem lado bonzinho, né? Talvez tenha o lado mais forte ou o menos... né? O menos malzinho, né? Então, Júlio Roque, por favor, cara, complementando aí toda a explanação do Rubão e essas falas do Trump que ele pede ao final rendição inconstitucional. Por favor, Júlio Roque. Perfeito, Glauber. Esse é o Fala Glauber News, completamente heterogêneo para você entender todos os lados da notícia. Concordo em parte com o que o Rubão falou, né? Sobre as bravatas de Donald Trump. Inclusive, estou com uma declaração do comandante dos exércitos, né, do Irã, falando que todos os israelenses de Tel Aviv e Haifa devem deixar a cidade imediatamente. Então, é uma troca de ofensas, né? Isso é muito clássico num combate como esse. Falo também sobre a torcida, a bilateralidade, onde as pessoas riscam com um giz no chão, cospe aqui primeiro que está xingando sua mãe. Não é assim que funciona a geopolítica mundial. Temos que analisar os fatos. Também concordo em parte com o que Rubão falou, que grande parte da mídia, talvez 90%, 80% do que nós consumimos aqui no Ocidente, vem de uma direção só, e com certeza é manipulada para tal, mas eu também dou umas pesquisadas nos meus contatos, né? E vejo muita coisa acontecendo dos dois lados. Então, a gente não está debatendo aqui quem é melhor e quem é pior. E sim, o que são os fatos. Os fatos estão falando por si só, né? Donald Trump está falando isso pela máquina de guerra que ele tem na mão.
O Irã, por sua vez, todos sabem, né, do anti-imperialismo americano e a destruição total de Israel. Então são dois lados opostos, onde você vê nitidamente que essa derrota do Irã, ela não aconteceu ainda, no entanto que tem mísseis sendo lançados nesse exato momento em direção a Israel. Uma superioridade aérea. Também vamos comentar sobre superioridade aérea. A superioridade aérea, ela não quer dizer muita coisa para o final de uma guerra. Por exemplo, o Afeganistão, a superioridade aérea era americana. E os Estados Unidos se retirou de lá e o Talibã tomou conta de todo o material, todo o inventário que ficou lá. Então, é muito complexo você apontar o dedo como num jogo de dados e falar quem vai ganhar isso. Isso não é um jogo, isso não é uma torcida e temos que nos ater aos fatos. Sabemos sim que Israel tem um poder militar proeminente naquela região, mais tecnológico, com um poder financeiro maior, mas lembrando, o Irã é muito grande, né? E essa declaração do presidente Donald Trump, ela é bem factual, porque o lado esquerdo do país Irã é todo cheio de bases americanas, que são os países sunitas do Oriente Médio. Então você vê nitidamente que tem muitas bases americanas a qual o Irã pode atacar. Então essas bases estão do lado esquerdo do Irã, estão muito perto do território iraniano e eles têm a completa capacidade de atacar com mísseis, né, esses locais. E é por isso, talvez, não podemos assim afirmar, que o presidente Donald Trump falou isso. Se você atacar algum soldado americano por causa dessas bases, ele não falou das pessoas lá, dos soldados americanos em território americano. Ele falou dessas bases americanas que se encontram no Oriente Médio. Se você atacar ali, aí sim nós vamos buscar onde você está escondido.